Bitcoin bate os 69 mil dólares e está com uma cara de possivelmente começar uma correção. Vem comigo no vídeo que a gente vai ver análise gráfica aqui referente ao Bitcoin e as principais criptomoedas. Família, acabamos de bater a região de topo histórico. Esse aqui é o gráfico de 4 horas, né? Bitcoin deu uma agulhada aqui para os 69.300 e depois disso começou uma queda. A gente tem algumas informações aqui que pode nos indicar uma certa exaustão, pelo menos no curto prazo aqui do gráfico do Bitcoin. Primeira coisa que a gente consegue enxergar é uma barra martelo contrária aqui, né? Isso aqui indica o quê? Que começou a surgir uma forte zona vendedora, começou a surgir bastante venda aqui nesse local. Aí ele vai e tá tentando perder, inclusive, esse fundo anterior do gráfico de 4 horas para tentar fazer um pullback de baixa. Vamos ver isso daí, né? A gente vai traçar algumas regiões de suporte importante aqui, caso o Bitica realmente venha corrigir. Outra coisa que me indica que talvez um topo temporário. E quando eu falo assim de topo temporário, não quer dizer que o negócio vai começar a derreter, tá, família? Nem acredito em muita queda nesse exato momento. Mas olha só o que a gente tem aqui nesse exato momento. Volume foi crescendo aos poucos até que bateu um pico e depois disso já começa a diminuir esse volume, mostrando uma certa exaustão compradora, né? Os compradores não conseguiram manter o volume lá em cima. Só que pode vir a ser um motivo também de queda. Além disso, tá? Primeira vez que o RSI faz um topo mais baixo que o anterior e fundos mais baixos que os anteriores. Só que uma divergência bearish. Por quê? A gente consegue ver aqui o RSI começando a cair, enquanto o preço no mesmo momento estava subindo, tá? Mais uma divergência bearish. Isso daqui é tudo uma análise para curto prazo. Sabendo disso, então, visto que o Bitcoin já bateu praticamente o topo histórico, agora, caso ele comece um pullback, aonde seria pontos importantes para a gente ficar de olho? Questão de price action, rapaziada. Aqui é uma zona importante, então essa região dos 61 mil dólares mais ou menos, que é inclusive a região do topo anterior, pode ser uma zona importante. Além disso, temos aqui a média de 21, já nos 57 mil dólares, e depois disso temos aqui 53 mil dólares mais ou menos, que é a média 8 semanal. Então tá, em questão de médias, temos essas duas e temos Price Action, que é o fundo anterior aqui, que pode vir a ser interessante. Vamos dar uma olhadinha em Fibonacci pra gente ver como é que tá. Vou jogar Fibonacci só na última pernada, tá? Que foi essa baita pernada que a gente tem aqui. Bom, nessa pernada a gente consegue ver que esse topo anterior aqui, ele já é uma zona de Fibo, 0,236 de Fibo. Depois disso, o fundo anterior é 0,382 de Fibonacci. E a próxima região de Fibo importante, 0,5 de Fibo, e para finalizar 0,618 de Fibo, que faz até confluência aqui com própria média de 21. Normalmente numa tendência de alta verdadeira, que é o que está acontecendo nesses últimos dias, as correções vêm a ser até a média de 21, que é essa média azul aqui no gráfico, tá? A média de 21 vai se demonstrar um bom suporte, até porque é uma média muito utilizada por todo o mundo, e também temos 0,68 de Fibonacci, que é uma das principais regiões de Fibonacci depois de 0,5 de Fibo, tá? Beleza, acabamos de ver então Fibonacci. O que mais que a gente pode pegar para dar uma olhadinha aqui, para tentar observar mais suportes aqui? Eu gosto também de analisar os últimos drawdowns, né? O que é drawdown? Basicamente as últimas quedas que o Bitcoin teve. Depois que a gente bateu o fundo aqui, que foi essa região, como é que vem sendo a estrutura de alta dele? Então a gente pega os pullbacks que ele teve, por exemplo, aqui foi um pullback, caiu 18%. Então desse topo aqui até o fundo foi 18%. Além disso, vamos ver esse próximo pullback, 19%. Beleza, vamos para o último pullback que ele acabou dando, 20% mais ou menos, 19%. Então a gente consegue enxergar um padrão, né? As últimas quedas, as últimas 3 quedas que a gente teve nesse ano ainda no gráfico do Bitcoin, nesse ano não, né? Junto com o ano passado também, a gente conseguiu ver quedas de mais ou menos 20%. Aonde daria isso? 18% a 20%. Vamos dar uma olhadinha? Então a gente pega o topo aqui que a gente fez, coloca aqui 18% a 20%, olha só que bacana. 18% vai ser exatamente essa região. O que a gente tem nessa região? A média de 21, tá? Vamos dar um zoom aqui para ficar um pouco mais visível. Vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Pega do topo aqui que a gente acabou de bater, coloca os 18%, 17%, 18%. Olha o que a gente encontra aqui na mesma região. A média de 21.
Então, bem interessante. Realmente, essa região, na minha opinião, vai ser um suporte bem forte, tá? Média de 21, que também foi aonde a gente deu o último pullback aqui. Demos pullback aqui também, né? Estourou, retestou. E agora estamos numa pernada violenta de alta aí nesses últimos períodos. Será que ele vai conseguir ficar acima da média de 21? Só o tempo nos dirá, né, família? Mas não tem como negar que o Bitcoin já estava com muita força compradora e precisando de uma correção saudável, né? Por quê? O RSI diário tá lá no talo aqui, ó, sobrecompra total. RSI de 4 horas estava batendo no topo aqui também. RSI de 1 hora também estava bem sobrecomprado. Outro lugar que a gente pode ficar de olho, vários suportes a gente consegue encontrar aqui no curto prazo, tá? Já tracei algum deles. E outro que também pode vir a ser interessante seria o RSI de 1 hora em sobrevenda, igual foi aqui. Percebe que ele tocou o RSI de 1 hora em sobrevenda, foi exatamente o final dessa quedinha aqui. Outro momento foi esse daqui, tocou o RSI de 1 hora em sobrevenda, foi esse ponto aqui. Depois ele chegou a dar uma subidinha, uma lateralizada. Vamos ver mais momentos. Aqui também o RSI de 1 hora tocou em sobrevenda. Aqui também o RSI de 1 hora tocou em sobrevenda. Então são pullbacks interessantes. O toque do RSI 1 hora em sobrevenda no gráfico do Bitcoin, tá? Olha esse aqui também. Depois ele começa a subir. Onde vai ser o RSI em 1 hora em sobrevenda aqui pra gente? Consigo analisar isso com vocês. Tem um indicador que chama RSI Levels. Vou pedir para ele ser adicionado aqui no gráfico. Olha só. O RSI de 1 hora ele vai bater sobrevenda a partir de que o preço chega ali no 62.200 mais ou menos, que seria essa linha aqui, ó. Essa linha vermelha, que é a linha que o RSI Levels me demonstra, basicamente aí um toque na região de sobrevenda, tá? Vamos ver se o Bitcoin vai conseguir derreter até aqui. Então, passado tudo isso, vocês conseguiram ver os próximos suportes do Bitcoin. Essas podem ser regiões para comprar para longo prazo, podem ser regiões para quem gosta de swing trade, pode ser regiões para ficar de olho nas altcoins, porque a partir do momento que o Bitcoin ache um suporte, pode ser entrada lá nas altcoins, tanto para swing trade, tanto para longo prazo também. A tendência é, a partir do momento que o Bitcoin começa a cair, as altcoins caem um pouco mais. Nesse momento a gente nem olha direito para as altcoins até o Bitcoin parar essa queda, né? E digo mais, pode ser que a próxima barra de 1 hora ele simplesmente volte a subir, igual foi essa recuperação que a gente teve na data de ontem, né? Ameaçou cair, nas próximas horas já recuperaram essa queda rapidamente. Por quê? Porque os ETFs estão comprando absurdamente, né? Mas beleza, então, já olhamos aqui o próprio Bitica, agora eu vou olhar algumas altcoins que possam vir a dar algumas oportunidades de swing trade. Lembrando aqui, eu gosto sempre de fazer esse disclaimer. Quando a gente fala de swing trade, a gente tá falando de operações que levam ali mais dias, não gostamos muito de day trade, e também vale ressaltar que quando a gente fala de swing trade, a gente tem um capital só para isso. Não fico fazendo swing trade com capital de hold. O hold tá lá parado, quando cai eu compro mais para longo prazo. Swing trade são operações específicas, usamos a Bybit, link aí na descrição, porque as taxas são as melhores para isso. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas altcoins aqui. A primeira altcoin que eu separei aqui para vocês é nada mais, nada menos do que a SNX. Vamos entender o racional do porquê ela foi uma das selecionadas. A gente conseguiu pegar aqui na sala de sinais uma operação em SNX nesse toque aqui da média 8 semanal, que foi nada mais, nada menos do que um rompimento das duas médias e um reteste e confirmação de alta. Então aqui ficava muito viável, né, uma operação, porque o stop iria ficar coladinho e o alvo lá em cima. Batemos os 3 alvos aí dessa operação. O que a gente pode estar vendo agora da SNX? A gente pode estar vendo nada mais do que mais um pullback e voltar aqui para fazer um reteste nessa região que seria exatamente o topo anterior. Então, numa tendência de alta, normalmente a gente retesta o topo anterior da tendência para fazer um pullback e subir mais. E olha só o que mais que a gente tem nessa região toda aqui. As duas médias, assim como foi aqui embaixo, né? A gente tocou nas duas médias juntos e talvez, caso o mercado continue dando oportunidade de queda, caso o Bitcoin continue caindo, a gente pode vir ver SNX tocar nessas regiões. Não seria uma operação que eu abriria nesse momento, eu acompanharia SNX e o próprio Bitcoin nos próximos dias para ver se ele realmente vai continuar dando esse pullback e assim que ele parasse de cair, porque não adianta nada eu abrir uma operação comprada aqui com o Bitcoin continuando a cair, porque se ele cair, ele vai levar as altcoins juntas. Então eu esperaria Bitcoin parar de cair e a partir desse momento eu ficaria de olho nessas posições aqui. Beleza? SNX é a primeira que eu queria mostrar aqui para vocês. Outra que tá bem interessante aqui na minha humilde opinião
é a própria SUI, olha só, SEI, desculpa, olha só que interessante que a gente tem aqui no caso de SEI, tá? A SEI, ela estourou a tampa, né, desde o nascimento dela, ela ficou um tempo aqui na região de baixa, né, e depois ela simplesmente, a partir do momento que ela rompe as médias para cima, ela retesta, usa como suporte, estoura, retesta, usa como suporte, estoura, retesta, usa como suporte, e ela deu uma última estourada, que foi inclusive o topo histórico dela. O que ela tá fazendo agora nesses últimos dias, família? Voltando exatamente nessa região que é o topo anterior e nas médias, a SEI tá bem interessante, tá? Olha só que coisa linda, deixa eu apagar tudo aqui. A gente consegue ver claramente a SEI tocando na média 8 semanal, que é a média rosa aqui. Todas as vezes que ela toca nessa média, vem a ser entrada. Além disso, o que mais que a gente consegue enxergar a SEI? Vamos colocar no gráfico de 1 hora. A região de sobrevenda no RSI de 1 hora pode vir a ser uma entrada interessante também, pode ficar de olho nessa região aqui. Além disso, a gente pode colocar no gráfico de 4 horas para enxergar a SEI um pouquinho mais de perto. Eu enxergo aqui um padrão, tá? Mesmo sem traçar aqui, eu já consigo enxergar uma linha de tendência de baixa. Além dessa linha de tendência de baixa, a gente tem claramente isso daqui. Isso daqui nada mais é do que um canal de baixa, tá? O canal de baixa normalmente ele tem um rompimento para cima. Olha só como é que esse canal tá nítido aqui pra gente, né? Toque lá no topo, toque no fundo, toque no topo, toque no fundo, toque no topo, toque no fundo de novo. Aonde você vai entrar? No fundo do canal. E é um canal que normalmente rompe para cima, tá? Então o SEI tá bem interessante. Assim eu ficaria de olho já para as próximas horas se o Bitcoin parar de cair, né? Lá, o Bitcoin continua caindo, então eu não abriria nenhuma operação ainda. Mas se o Bitcoin parar de cair, por exemplo, uma próxima barra de 4 horas, no caso de SEI aqui, ó, pode ser uma oportunidade de entrada, tá? Porque vai ser a confirmação da média 8 semanal, junto com tudo o resto que eu falei pra vocês. Aqui atrás é a região de topo anterior. Como é que ficaria essa operação, tá? É uma operação que eu entraria caso acontecesse tudo que eu tô mencionando nesse vídeo. Vamos lá, coloco o alvo lá na casa dos 37%, que é o topo histórico, né? E olha só por que a gente gosta de operações swing trade. Stop coladinho, stop aqui na região dos 6, 5% de stop, região de price action interessante aqui também, a gente consegue ver que teve toques aqui, toque aqui. Então a gente colocaria o stop coladinho, você arrisca perder 5% para ganhar 37%, quase 40%. Se você alavanca 3 vezes, olha como é que não precisa alavancar muito. Tem que saber o que você está fazendo, né? Alavancou 3 vezes, a gente tá falando de bater 100% no alvo, e caso te stop, você perde 15, 16%. O risco-retorno vale muito a pena, é isso que a gente busca nas operações swing trade, tá? Operações que o risco-retorno estejam bem aceitáveis, tá? Caso o Bitcoin venha a continuar essa queda, família, olha, tá indo bruscamente mesmo. Caso ele continue essa queda, fiquem de olho nas altcoins para comprar para longo prazo, aproveitem, pode ser uma oportunidade de ouro para você conseguir comprar altcoin para longo prazo e também para quem gosta de fazer esses swing trades, algumas oportunidades de abrir as operações, beleza? Lembrando que em questão de operação, espera o Bitcoin parar de cair, porque pode ser que ele comece um pullback no semanal, aí pode ser vários dias de queda, né, para esse pullback acontecer, e se você abrir uma operação agora e ele continuar caindo, muito provavelmente você vai ser estopado. Então espera, deixa ele parar de cair. A partir do momento que ele para de cair ali, você fica de olho no gráfico das altcoins, porque pode ser que algumas estejam dando oportunidades interessantes, assim como a SEI que eu mostrei aqui no vídeo, a SNX que tá um pouco mais distante, mas pode ser que até lá aconteça, beleza? Deixa esse like aí se você gosta desse tipo de análise, comenta aí se foi bacana, deixa o like, tamo junto, valeu!